aqui em estúdio vamos para a análise. Connosco Daniela Nunes, especialista em política internacional, e também Eduardo Batista Correia, Olá. Analista político. Bom dia aos dois pela presença. Professor, começo por si. Este ataque em larga escala por parte da Rússia vem expor as fragilidades antiaéreas da Ucrânia, sobretudo nesta fase delicada da guerra? Anabela, evidentemente que sim. Aliás, Zelensky tem-se queixado ao longo dos últimos meses da incapacidade que tem, devido à falta de fornecimento tanto da Europa como dos Estados Unidos, de reter este tipo de ataque russo. Por outro lado, a Rússia está a atacar com esta ferocidade porque percebe duas coisas. Percebe, primeiro, essa mesma fragilidade ucraniana, está à vista, e percebe que a Ucrânia tem estado a ganhar terreno no seu próprio território através do ataque às refinarias, colocando em causa o abastecimento de combustíveis. Portanto, no fundo, é a Rússia, de alguma forma, a muscular o seu ataque, de modo a garantir que a Ucrânia não ganha muito mais espaço. Portanto, é colocar o medo nos ucranianos, é mostrar aos ucranianos que a Rússia está preparada e pronta para dar continuidade a esta guerra. Aqui o nosso jornalista que está, de facto, em trabalho em Kiev, a dar-nos conta de que ontem os ucranianos já tinham conhecimento de que a Rússia ia lançar um grande ataque contra o coração da Ucrânia. Tendo em conta aquilo que vemos, mais de 10 mortos, mais de 40 feridos, o que é que Zelensky pode fazer também para proteger os cidadãos ucranianos de mais ataques, de mais destruição como a que estamos agora a assistir? Bom dia, Anabela. Bom dia, Eduardo, e também para quem nos vê e ouve. Bem, está muito limitado, não é? Pelas razões que, aliás, o Eduardo já estava a elencar. Há, de facto, uma crise ao nível dos interceptores e, em particular, os sistemas Patriot, que é importante dizer, eles são escassos por definição, portanto, não é só uma questão de não vontade política e, obviamente, a Ucrânia está a debater-se com esse problema e, enfim, e não é de agora e não tem exclusivamente a ver com este ataque. E depois também há aqui uma fase que não é a mais simpática para Zelensky e para quem está a gerir, enfim, os danos humanos e sem ser humanos de ataques tão massivos quanto desta madrugada, que é uma fase de maior vulnerabilidade política, não é? O que está a acontecer neste momento ao nível da crise governativa em Kiev também não ajuda e por isso a Rússia vai obviamente tentar esgotar a Ucrânia por estas duas vias. Por um lado sabe que há uma crise ao nível dos materiais, portanto dos recursos tecnológicos, designadamente os interceptores e portanto a defesa aérea neste momento da Ucrânia está deficiente e a Rússia vai obviamente capitalizar isso, mas também vai capitalizar o facto de existir neste momento, eu diria, uma crise de legitimidade também neste momento muito exacerbada por causa da entrevista de Fedorov e obviamente o que estes ataques revelam, mas não só este, portanto a Ucrânia está a conseguir fazer exatamente a mesma coisa e acho que é importante também passar essa mensagem. Os dois países estão neste momento a conseguir levar a guerra ou a fazer extrapolar a guerra para além do universo militar. Ambos estão a conseguir fazer chegar os custos, nomeadamente os custos humanos, mas também os custos logísticos. Por exemplo, na Rússia está a acontecer uma grave crise ao nível dos combustíveis que está a fazer fechar imensas gasolineiras. Os russos não estão a conseguir abastecer os seus carros e, portanto, obviamente a vida fica limitada. A Ucrânia também está a conseguir levar a guerra até aos russos e não apenas até ao Kremlin. Agora, eu acho que a Ucrânia faz isso com uma moral um bocadinho diferente dos russos, porque não está propriamente a atingi-los em hospitais pediátricos, em maternidades, em escolas. Enfim, há aqui ainda assim um código de conduta que distingue ucranianos e russos e sempre distinguirá, não só para fazer a guerra, mas como em tudo na vida. A Daniela tocava aqui em vários pontos que já vamos explorar aqui durante a nossa conversa, mas, professor, tendo em conta as fragilidades que conhecemos da defesa antiaérea da Ucrânia, a Rússia pode continuar neste ritmo de ataques aéreos em larga escala? Com que objetivo e até que ponto
a Ucrânia pode aguentar estes. É uma excelente estes pergunta, ataques? Anabela. Aliás, essa é a pergunta mais estratégica no momento em que atravessamos, no momento em que este conflito atravessa. Nós sabemos que Putin está também ele condicionado. E está condicionado por uma economia que está cada vez mais frágil, ou seja, o volume de recursos financeiros, o volume de economia que está a ser direcionado para a guerra não é sustentável. Tem demonstrado uma capacidade de produção bastante interessante, abastece-se bastante na Coreia do Sul, abastece-se ainda de alguma forma relevante no Irão, mas não sabemos até que ponto Putin tem capacidade e músculo para dar continuidade por muito mais tempo. O que é verdade é que estamos há 4 anos e meio numa esperança de que a guerra acaba e ela não acaba. Parece cada vez mais feroz. Aliás, como os ataques desta noite vieram demonstrar. Por outro lado, Putin começa a ter consequências internas. A guerra começa a afetar aquilo que é chamada a Rússia Branca, Moscovo e São Petersburgo. Essas populações, que são as populações mais influentes na Rússia, do ponto de vista da opinião pública, do ponto de vista económico, começam a sentir os efeitos da guerra. Não só por perceberem que há um conjunto de militares, de jovens, que estão a ser encaminhados para a linha da frente e que morrem em números muito exagerados, mas acima de tudo, porque a sua capacidade económica, a capacidade que tem de abastecer os seus veículos, como a Daniela acabou de mencionar, é cada vez mais frágil. Portanto, Putin já utilizou uma frase que parecia impossível usar no início deste conflito. Putin já disse que ele seria o garante da defesa da Rússia. Ou seja, Putin já reconhece que a Rússia também está sob ataque. Qual é o objetivo de Vladimir Putin? É mostrar aos ucranianos que a Rússia continua empenhada nesta guerra, que não vacila, por mais que a ataquem, continua a reatacar de forma violenta, para, no fundo, tentar a desistência dos ucranianos. Agora, os ucranianos já mostraram, de uma forma notável, nos últimos 4 anos e meio, que são capazes de reter e de travar e até de condicionar a forma como a Rússia atua. Portanto, responder à tua pergunta, Daniela, Anabela, não sabemos. Não sabemos. Nós não temos informação suficiente para nos permitirmos antecipar qual é a capacidade da longevidade que a Rússia tem do ponto de vista da produção de material bélico, da capacidade de continuar a alimentar a linha da frente com jovens e, no fundo, da sua capacidade económica, apesar de já estar a comprar petróleo fora. Portanto, a Rússia, que é um exportador, começou a comprar petróleo fora, o que é também uma novidade e uma fragilidade da própria Rússia. Muito evidente. Entretanto, Zelensky, Daniela, veio também novamente apelar aos seus aliados para que forneçam estes mísseis interceptores. Uma pergunta muito direta. Os aliados têm capacidade, de facto, para responder a este apelo em breve, para evitar números negros como o que estamos a assistir também no dia de hoje? Eu acho que é muito difícil responder tão diretamente quanto a pergunta é direta. Ou pelo menos é difícil responder taxativamente. Eu acho que não existe falta de vontade política, existe, porventura, uma desorganização que vem de há várias décadas. Portanto, a Europa relaxou-se, e, portanto, quando eu digo Europa, estou fundamentalmente a referir-me aos aliados, talvez não incluindo aqui os Estados Unidos, porque se governaram de outra forma. Depois da Segunda Guerra Mundial houve um certo desgoverno que impediu a Europa de investir em setores como o da defesa. E, portanto, neste sentido, eu acho que estamos todos, se me permites a expressão, um bocadinho às aranhas para nós próprios, por exemplo, a Alemanha, acho que é um caso flagrante, tomarmos conta dos nossos próprios universos domésticos no que diz respeito ao investimento em defesa. Ou seja, não existe falta de vontade de apoiar a Ucrânia, eu acho que isso é muito claro e a mensagem de Bruxelas tem vindo a ser, ao longo destes 4 anos, mais de 4 anos, muito clara. Agora, do ponto de vista prático e do ponto de vista da produtividade, portanto, da produção, não é da produtividade, é da produção, temo que não seja possível que esta vontade política se concretize na prática conforme ela se concretiza do ponto de vista dos discursos e da narrativa. E isso a Alemanha, por exemplo, limita a capacidade da Ucrânia resistir? Há, de facto, capacidade de ataque, sobretudo em ataques em profundidade contra a Rússia, mas isso acaba por, de certa forma, dificultar também este plano. Mas existem alternativas, não é? Porventura não tão eficientes. A Ucrânia, relativamente a esta crise dos interceptores e à crise em que
o sistema da defesa antiaérea está, a Ucrânia tem alternativas a estar sentadinha de perna cruzada à espera dos aliados, que sabemos que não está, não é? Está a fazer o seu caminho, isso é uma dessas evidente. alternativas é aquilo que já está a acontecer, portanto, fazer a manutenção e a recuperação de material da época soviética, por exemplo. Mas também há outras soluções, por exemplo, a coprodução, já falei nisso aqui no programa No Guerra e Paz, com o Germano, aliás, na última edição, em que estávamos precisamente a comentar que a coprodução, ou a produção conjunta, pode servir para a Ucrânia não estar à espera que os aliados façam o trabalho todo sozinha, até por uma questão de incentivo, portanto, ser a Ucrânia principalmente a parte interessada a fazer uma parte também desse trabalho, não é? E depois do bolo todo da produção desse tipo de interceptores e desse tipo de material bélico, os aliados também poderão ter a sua cota-parte e portanto, tirar os seus dividendos. Portanto, isto não quer dizer que a Ucrânia não tenha alternativas, mas de facto está muito limitada e, aliás, as imagens que estamos a ver mostram as consequências destes limites. Embora deva dizer também, a estratégia ucraniana em relação a levar a guerra até aos russos e nomeadamente até à gestão económica, logística da guerra que está a acontecer dentro do Kremlin, porque obviamente o Kremlin tem que estar em ebulição, não é? Não só por causa desta crise de combustíveis e por causa da necessidade de importar cada vez mais e de não se conseguir... A Rússia é um país gigantesco, não é? Nós não. O Sr. Putin, quando iniciou esta guerra, achava que conseguia engolir o urso russo e ia conseguir engolir o filhote ucraniano. E não foi assim, não é? Portanto, neste momento, já não estamos só no universo daquilo que afinal não é possível ao nível das ideias. Nós já estamos a ver a Rússia a correr atrás do prejuízo, não é? Nomeadamente em relação àquilo que o Eduardo estava a dizer. A Rússia já está a importar, a Rússia já está a pedir ajuda, a Rússia já está a recorrer a agentes externos para conseguir gerir um problema que ela própria criou. Portanto, acho que há aqui uma situação de... Estas imagens podem fazer-nos crer o contrário, mas neste momento eu acho que há aqui uma situação de paridade que, tendo em conta que não estamos a jogar... portanto, os jogadores não têm o mesmo peso e não têm a mesma dimensão, se calhar a Rússia até está em pior posição neste momento. Portanto, a discrepância tem vindo a diminuir. Professores, falando aqui neste ponto, a parte económica da Rússia, os últimos dados dão conta de que as exportações russas de petróleo caíram 15% só nos primeiros 15 dias de agosto. Isto é muito relevante, tendo em conta que também está a importar pela primeira vez petróleo da Índia, portanto combustíveis, que há uma escassez já generalizada no país e hoje, mais uma vez, ataques da Ucrânia contra este género de refinarias petrolíferas na Rússia. Portanto, são ataques também com sucesso, neste caso, por parte da Ucrânia. Naturalmente, Anabela, a guerra é o negócio, é a atividade económica mais dispendiosa. Ou seja, não gera crescimento, não gera riqueza, gera destruição. Mas precisa de muito dinheiro para ser alimentada. E, portanto, no fundo, o esforço de guerra russo, que é, no fundo, notável do ponto de vista da sua ferocidade, da sua quantidade, assenta, evidentemente, num fortíssimo investimento económico e financeiro. Ora, se a Rússia tem, por base da sua rentabilidade enquanto economia, os recursos naturais, e nomeadamente a exportação de petróleo, é evidente que a Ucrânia, ao estar a travar essa capacidade da Rússia a angariar, no fundo, fundos financeiros através da sua maior fonte de riqueza, está, evidentemente, a condicionar a Rússia na sua capacidade. E, portanto, parece-me muito inteligente da parte da Ucrânia aquilo que está a ser feito, porque está, no fundo, a ir à fonte de financiamento. Ou seja, não está a sair da linha da frente, não está a combater na linha da frente, mas está, no fundo, a ir à zona onde impede a Rússia de angariar fontes de dinheiro, blocos de dinheiro, para financiar este esforço de guerra. Como muito bem sublinhaste, a Rússia passou de exportador líquido de petróleo para importador, o que é uma novidade. E, portanto, isto significa que Vladimir Putin, uma vez mais, não antecipou e, de facto, encontra-se a começar a ser questionado, mesmo a nível interno, não só por parte dos seus apoiantes políticos, mas por parte das grandes estruturas económicas que sustentam o Kremlin e que gravitam à volta do Kremlin. Portanto, pela primeira vez, nós temos Vladimir Putin relativamente condicionado
a não ser capaz de ser ele a liderar a estratégia, porque a Ucrânia, de uma forma muito inteligente e com capacidade tecnológica, evidentemente, tudo isto, no fundo, é resultado da capacidade que a Ucrânia teve de encontrar novos modelos de atuar na guerra, que é uma coisa horrível, é destruir, destruir. Mas o que é facto é que a Ucrânia hoje é líder mundial na inovação militar por via da sua necessidade e tem sido muito bem sucedida. E numa altura em também que os russos começam também a sentir o peso da guerra, não só em termos de combustíveis por haver essa escassez, porque começam, no fundo, a ficar limitados para questões básicas do seu dia-a-dia. Portanto, que até aqui não era uma realidade, mas agora com estes ataques sucessivos que têm acontecido também ao longo dos últimos dias, nomeadamente em Moscovo. Isto é também um sinal da Ucrânia, sobretudo aqui nestes pontos nevrálgicos na Rússia, de que estão numa outra posição de que não estavam no início desta guerra. Sim, absolutamente. Aliás, eu terminei a intervenção anterior por dizer que acho que há uma situação de paridade, que estas imagens da noite que passou, enfim, não têm aqui muito a ver, mas de facto a Ucrânia, aliás, e a começar pela questão dos ataques recentes e esta estratégia concertada dos últimos, salvo erro, 40 dias, 30 e muitos dias, de atacar as refinarias na Rússia, tem surtido efeito, não é? A questão dos combustíveis é flagrante e mostra, obviamente, que a Ucrânia, à semelhança da Rússia, está a conseguir criar uma fricção que é muito importante entre o poder central moscovita e os russos, que eu tenho as minhas dúvidas que possa surtir efeito à semelhança daquilo que poderia acontecer num regime democrático, não é? Portanto, o Vladimir Putin tem todas as armas, todas as ferramentas e mecanismos à sua disposição para neutralizar estas fricções, não é? Aliás, basta ver o que aconteceu há pouco tempo com o partido que poderia fazer-lhe alguma sombra nas próximas eleições. Quer dizer, a partir do momento em que pode fazer sombra, não há partido, não há nada. Acabou-se o partido, já se acabou o partido. Portanto, nesse aspecto, tenho as minhas dúvidas sobre como é que esta fricção que os ucranianos estão a conseguir criar entre população, entre os russos comuns e os governantes, nomeadamente Vladimir Putin, tenho as minhas dúvidas que isso possa, enfim, levar a bom porto a causa ucraniana. Mas, de qualquer das formas, é importante, pelo menos, para que haja alguma forma de contestação e, pelo menos, para que os russos, até porque convém também dizer, os russos não têm rigorosamente acesso às mesmas informações do que nós no mundo ocidental e uma parte deles ainda acredita que esta guerra não é tal e qual como ela está a acontecer, uma parte deles acredita que esta guerra é legítima e que são os ucranianos que estão a atacar a Rússia. Portanto, se calhar é bom que também percebam que a guerra pode chegar até eles, que a guerra é prejudicial, enfim, e que não faz sentido, em pleno século XXI, em 2026, um país tentar engolir territorialmente outro. Isso só cabe na cabeça de Putin e mais uns quantos, mas não são assim tantos. E precisamente estes ataques em larga escala contra a Kiev acontecem sobretudo numa altura em que Volodymyr Zelensky está neste momento a enfrentar uma oposição interna. Falamos de Mikhailo Fedorov, o ex-ministro da Defesa da Ucrânia. É de facto também um mau momento por isto para Zelensky ou não tem relevância neste momento? Anabel, tem sempre relevância. Um país em guerra, como a Ucrânia, que tem grande parte da população fora, precisa de uma enorme unidade para resistir como tem vindo a resistir. E, portanto, não são boas notícias, mas são umas notícias que nós temos que interpretar. O que se passa é que Zelensky, em tempo normal, já deveria ter abandonado o cargo, ou pelo menos já deveria ter ido a eleições em maio de 2024. Porquê é que não houve eleições, entretanto? Porque o país se encontra em guerra. E encontrando-se em guerra, a Constituição ucraniana prevê, no fundo, a retenção de eleições, ou seja, a não existência de eleições. E, portanto, Zelensky mantém-se no cargo de forma legal e legítima. Por outro lado, há um ex-ministro que foi demitido, que aponta todo um conjunto de casos de corrupção à volta de Zelensky, que são frequentes, infelizmente, e, portanto, há vários, ao longo destes 4 anos temos assistido a vários casos de corrupção, aponta uma enorme centralização do poder em Zelensky e, portanto, reclama uma falta de democracia e uma falta de legitimidade de Zelensky e reclama que deve haver eleições. Mas em tempos de guerra, entretanto, Zelensky já vai dizer que é impensável haver eleições quando há guerra. Eu diria que sim, Anabela. E porquê? Por 2 razões. Se aquilo que se pretende é legitimar o poder, para legitimar o poder é preciso haver eleições
livres e universais. Ora, há uma parte do território da Ucrânia onde é absolutamente impossível que existam eleições. Está debaixo de guerra. Portanto, não há lugar a eleições. Por outro lado, uma grande parte da população ucraniana, dos eleitores ucranianos, está fora da Ucrânia. Portanto, efetivamente, não há condições para resolver o problema que se propõem resolver. Portanto, não me parece sensato que um ex-ministro da Defesa esteja a reclamar eleições. Eu penso que está mais a reclamar uma agenda política pessoal do que propriamente um tema que possa pôr em benefício a estrutura ucraniana atual. Muito bem. Eduardo Batista Correia, Daniela Nunes, obrigada aos dois Daniela, e um boa bom tarde. dia.